Olá, estamos começando mais um programa RSU Entrevistas aqui na TV RSU e esperamos que você, a partir desse momento, permaneça conosco, assista o nosso programa e compartilhe o nosso programa de hoje, que promete ser uma boa entrevista para você estar fazendo uma boa análise, para você que gosta de analisar politicamente, uma boa análise política nesta tarde de hoje. Eu sou Beto Madeira e vamos fazer uma boa entrevista no dia de hoje. Por favor, peço a você que compartilhe lá no nosso YouTube com seus contatos, também no nosso Facebook, na nossa página TV RSU, e também no nosso perfil TV RSU Comunitária. Além do MFSU Morro da Fumaça e o meu próprio Beto Madeira, também estou aí com você. Pois bem, estamos também pelo nosso aplicativo. Isso mesmo, vai lá abaixo, não baixou? Baixe o nosso aplicativo Rádio MFSU, que ali você tanto vai ouvir a nossa rádio, onde estamos ao vivo agora, nesse momento também com você, e também pela nossa TV. Você basta girar um botãozinho aí no nosso aplicativo que você tanto vai poder assistir a nossa TV, como também ouvir o rádio. Bacana, né? E também estamos no nosso site, www.tvrsul.com.br. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Só lembrando a você, para você que ainda não sabe, lá no YouTube você pode assistir a gente com tela cheia, na sua televisão normal, com tranquilidade, tá certo? Então tá certo, muito obrigado pela companhia. O nosso convidado de hoje é Júlio Bittencourt, que é psicólogo e também membro do diretório do Partido dos Trabalhadores PT de Criciúma. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Beto. Um prazer aqui receber esse teu convite aqui na TV RSU. É uma ferramenta tão importante aqui, né, de divulgação de pautas que nem sempre ganham tanta visibilidade na mídia, né? Então eu acho fundamental essa ferramenta, esse espaço aqui que a gente tem para poder conversar um pouco com as pessoas. A gente acompanha o Cunha também, Isso. Que é antigo companheiro do Partido dos Trabalhadores, Isso, né? Exatamente. Então tá bom. Meu pai. É teu pai? O Cunha é teu pai. Eu não sabia, tá? Estou sabendo agora. Fazia muito tempo que eu não via mais o Cunha. Que bom que tá tranquilo, aposentado, mas tá na luta, né, Cunha? Muito bem. Júlio, antes de começar a nossa pauta de hoje, isso também faz parte da pauta e tu estás fazendo parte desse movimento, a questão do Morro do Céu. Uhum. Em que situação está e como é que está essa luta? Porque é uma luta constante, né? Sim. Então, até agora, no 15 de fevereiro próximo, o nosso movimento vai fazer um ano de história, né? Opa, que bacana. Ano. Porque foi exatamente nesse período em que a Câmara de Vereadores de Criciúma aprovou uma lei que revogou, existia uma lei, né, que mantinha o Morro do Céu enquanto parque, e ele, enquanto parque, tinha uma série de restrições relacionadas à construção, relacionadas ao barulho, relacionada a odores, né, para poder preservar aquela área ali, que é uma área muito importante para o bioma de Criciúma, porque mantém nascentes, mantém animais silvestres, mantém plantas nativas, e por ser uma área de Mata Atlântica de 83 hectares, ali no meio da cidade, né, ela tem uma importância, inclusive, em relação ao clima, né, para poder manter e tal. Né? Então, nessa lei que existia até início desse ano, o parque ele era utilizado, existia um plano de manejo. A FANCRI, que agora também foi extinta, ela estabelecia um plano de manejo que, por exemplo, não era qualquer pessoa que entrava no parque, precisava pedir autorização para a FANCRI, então era um espaço aberto para pesquisas científicas, era um espaço aberto para educação ambiental. E aí, com essa revogação da lei, e só terminando, né, aquela região ali, ela era uma região em que dos 83 hectares existiam vários proprietários, dentre elas o poder público, né? Então o que a prefeitura fez? Para poder preservar aquela área, ela precisou indenizar os proprietários, né? Então o que aconteceu? Essa indenização, ela desde lá de 2008, quando a lei do parque foi aprovada, ela foi rolando até os dias de hoje, né? Então esse arrolamento gerou uma dívida muito maior do que era no passado. Então, hoje está em torno de 120, 130 milhões, né, de reais. Então, aí o que aconteceu?
nessa revogação, o prefeito devolveu os terrenos para os proprietários, sendo que muitos deles já tinham ganho até ação na justiça para poder receber o dinheiro de volta, né? Então, foi uma ação completamente assim, autoritária, no nosso ponto de vista, porque não discutiu com ninguém e tal. Então, o Parque Morro do Céu deixou de existir, né, naquele momento. Então, e aí, o que aconteceu? Desses terrenos que ali existem, nesses 83 hectares, 30% daquele terreno ali pertence à prefeitura. Então, a prefeitura começou a cercar esses 30%, que são áreas fragmentadas, ali, não é uma área só de 30%. São várias pequenas áreas dentro do morro que vão se somando, assim. Então essa ação humana de cercamento dentro do morro é extremamente prejudicial pro bioma ali daquele espaço, né? Porque interfere na circulação de animais, e sem contar porque para poder construir as cercas são feitas trilhas, né? Então a nossa luta começou lá em fevereiro em função disso, assim, em reivindicar o Parque Morro do Céu da forma como era. Por toda essa questão que eu te falei, por ser um espaço de nascentes, por ser um espaço de animais silvestres, de plantas silvestres, né, e da importância de preservar o clima da cidade. E aí, agora recentemente, a última novidade que teve aqui, né, a gente flagrou lá, a gente ganhou uma liminar, né, que proibia qualquer intervenção no morro, né, e a gente flagrou lá funcionários da prefeitura, de uma empresa terceirizada, fazendo as cercas, mesmo depois da liminar. Então a gente acionou a polícia naquele momento, a polícia foi lá, interrompeu os trabalhos, e agora o juiz emitiu lá uma decisão em que qualquer intervenção, né, a partir de agora, vai gerar uma multa de R$100 mil para a prefeitura, né, para a prefeitura. Então, assim, é uma luta bastante árdua, porque nós somos algumas pessoas, né, na cidade, estamos convencendo as pessoas da importância que é aquele espaço, estamos convencendo as pessoas de que o Morro do Céu precisa sobreviver, né, precisa se manter, e que ele tem uma importância muito grande para a cidade, né? Então, só como informação, de área de mata nativa na cidade existe apenas 2%, né? E, né, que faz parte do Morro Albino, do Morro Sequinel e do Morro do Céu. Então, essas pequenas áreas que ainda existem, elas precisam ser preservadas, né? Recentemente a gente viu agora, por exemplo, agora essa semana, um bugio que saiu, né, que pelo que a gente conversou com os biólogos, ele veio lá do Morro Sequinel, existe um corredor ali, né, de mata nativa, que ele veio circulando tal, e passou por rua, passou por carro, passou por tudo isso, e conseguiu adentrar o Morro do Céu lá, né? Então, para ver, é um animal que a gente não costuma ver aqui no dia a dia, né? Hoje a gente recebeu uma foto, por exemplo, de que existe tamanduá também naquele espaço ali, né? Então são animais que a gente precisa preservar, são animais, né, que a gente precisa preservar ali. Se a gente não garantir esse espaço, inclusive a interferência humana que pode estar provocando essa transição, né, esses animais estar passando de um lugar para o outro, assim, né, o que é bastante perigoso, né? Os biólogos que comentaram o fato disseram que esse animal sobreviveu por muita sorte, assim, é uma coisa muito difícil de sobreviver ao fazer essa transição, né? Então a gente precisa preservar esses espaços para garantir que seja um espaço de estudo, um espaço de educação ambiental também. Júlio, era o poder público que era para ter tomando essa iniciativa de preservar, enquanto a gente está vendo aí em diversas cidades, grandes cidades, criando corredores dentro da própria cidade para poder refrescar um pouco o ambiente e ter um ar mais puro, a Prefeitura de Criciúma, o Poder Público de Criciúma, está percorrendo o caminho ao contrário, né? Sim, sabe uma coisa, Beto? Realmente a dívida ela é muito grande, né? Era para foi incompetência não ter resolvido isso lá atrás. Porém, o que a gente critica é que nem se pensou em uma alternativa, né? A primeira alternativa foi, vamos devolver os terrenos para os proprietários e eles que se virem, né? Então, existem outras possibilidades que a gente pode fazer. Por exemplo, o governo do estado, esse montante é um montante que é viável, né? Para poder indenizar e para poder garantir aquele espaço. Então, a gente tem uma proposta de levar isso, existem algumas barreiras a serem transpostas em relação a isso, né?
Mas uma das propostas que a gente tem é levar isso para o governo do estado para que ele assuma o parque enquanto parque estadual. Né? Ele não tem o tamanho que o tamanho dos parques estaduais tem, como o da Serra do Tabuleiro, né? Lá na região da Grande Florianópolis. Mas, nesse caso, seria interessante a gente aprofundar essa discussão com o governo do estado para ver o que pode ser feito. Né? E tem um detalhe importante. Assim como existe essa luta aqui em Criciúma a respeito do Morro do Céu, existem muitos outros Morros do Céu pelo estado de Santa Catarina e pelo Brasil em situações semelhantes. Né? Então é importante a gente levar esse debate adiante para que a gente possa discutir um pouco a importância que é a preservação da mata nativa numa cidade, né, num espaço urbano como é Criciúma. Hoje a gente inclusive estava comentando a respeito do calor, né? Então, se a gente não preservar o pouco da mata nativa que tem, esse calor vai ser muito pior. Né? Muito bem, a nossa conversa hoje é com Júlio Bittencourt, que é psicólogo e também faz parte do diretório do PT do município de Criciúma. Você aí, convido você a compartilhar o nosso canal aí com os seus contatos, para que você possa conhecer um pouco mais do Júlio, um pouquinho mais dos seus pensamentos, enfim, das suas lutas, podemos dizer assim. Júlio, vamos mudando um pouquinho de assunto. Esse assunto, acho que... Tranquilo, né? Uhum. Mudando um pouquinho de assunto. Vamos falar sobre conjuntura. Claro. Vamos falar sobre conjuntura. Nacional, como é que tu estás vendo a conjuntura hoje, as políticas públicas a nível de governo federal? Eu te perguntaria que políticas públicas, né? Ou que políticas públicas. A falta delas, né? Justamente. Ou a falta delas, né? Exatamente. Então, o que a gente observa algumas pessoas assim que tomaram, né, que no calor do debate ali que foi em 2018, né, que aquilo foi uma loucura, aquela eleição, que optaram em votar no atual presidente, muitos deles já estão refletindo sobre isso, né, e perceberam que muitos deles foram enganados, né, de que aquilo que se prometia, na verdade, era um deputado que estava lá há mais de 30 anos na Câmara Federal e sempre gostava de, na verdade, estar na mamata lá, naquela sem querer entrar em debate, sem querer aprovar projeto, né? E isso, sem dúvida nenhuma, ninguém deixa de ser assim de uma hora para outra, né? E acabou virando um presidente também que hoje lá na Bahia está embaixo d'água, né? E ele está tirando férias aqui em São Francisco do Sul, está pescando ali, né? Totalmente insensível aos problemas, né? Terceirizou o problema lá para alguns ministros, né? Mas ele sequer foi lá tomar alguma decisão ou sequer prestar solidariedade ao povo baiano, né? Que está sofrendo com aquilo. Então eu percebo que da mesma forma como as pessoas estão se dando conta de que esse governo é uma tragédia, né? As pessoas também estão acendendo uma luz de esperança e percebendo que o período em que mais se teve poder aquisitivo, em que mais as pessoas conseguiram viajar, em que mais as pessoas conseguiram fazer um churrasquinho, né, foi nos governos do PT. Né, foi no governo Lula, foi no governo Dilma. Em 2014, por exemplo, no governo Dilma, nós estávamos em pleno emprego. Né? 4% de desemprego já é considerado pleno emprego no país. Então, eu percebo que a conjuntura está se encaminhando para isso. Assim. Porém, a gente sabe que as campanhas eleitorais elas são sórdidas. Né? Quando se percebe que a coisa está seguindo para esse rumo, o golpe baixo ele se intensifica. Então, a gente precisa ficar atento porque a eleição não está ganha. Né? A gente precisa intensificar as mídias alternativas, a gente precisa conversar com as pessoas, né? Apesar de que, em função desse debate todo que o Brasil está acontecendo, em função das pessoas estarem perdendo poder de compra, em função da carne tão absurda, em função da gasolina tão absurdo, né? E as pessoas não conseguirem mais, né? O salário está terminando cada vez mais cedo, né? No mês. As pessoas estão decidindo o voto muito mais cedo, né? É o que as pesquisas estão mostrando, assim. Mas tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Então a gente precisa estar muito atento para o que vai acontecer. Então eu acho que essa luz de esperança, né? Ela está ficando cada vez mais
intensa entre as pessoas que vivenciaram aquele período, né? E é importante lembrar também que existem muitos jovens hoje que vão votar pela primeira vez. E muitos desses jovens não vivenciaram os governos do PT, né? Então a gente precisa também resgatar todas essas coisas de quem, né, de quem não vivenciou, para mostrar que realmente era o governo que se preocupava com as políticas públicas dos jovens, da saúde, da educação, né? O governo que conseguiu colocar muita gente pobre na universidade, conseguiu colocar negro na universidade, né? Que conseguiu construir universidades para, né, conseguiu formar médicos, né, para quem era filho de empregada doméstica, quem era filho, né, de quem trabalhava na agricultura e nunca sonharia em fazer uma faculdade de medicina, não fosse por essas políticas públicas que os governos do PT implantaram, né, e conseguiram, e está vindo uma geração aí, né, dessa população de cientistas sociais, de psicólogos, de médicos, de engenheiros que vêm dessa massa do ProUni, né? De pessoas que não teriam condições de ter condições de se formar numa universidade e agora tem. Júlio, sua avaliação em relação ao ano de 2021, qual é o que tu conseguiu vivenciar que poderia citar aqui? Porque infelizmente não tivemos muitas coisas boas, né? Uhum. Eu poderia citar uma coisa, a gente está falando de conjuntura política, conjuntura política. Eu poderia citar uma coisa que foi a grande virada, na minha opinião, em relação ao ambiente político do país, né, que foi a anulação dos processos do ex-presidente Lula lá no STF, em março. Isso foi uma grande virada política e que demonstrou que toda aquela luta que o PT e os advogados do ex-presidente fizeram, e que aquela prisão que aconteceu, né, de 500 e tantos dias lá em Curitiba foi totalmente injusta. Todas aquelas acusações foram armadas, né, e toda e qualquer retórica que tente se fazer a isso não se mostrou verdade. Então, eu acho que aquela anulação dos processos foi fundamental para o Partido dos Trabalhadores se consolidar, né, enquanto alternativa para o país nesse próximo período, nessas próximas eleições que vão acontecer, né? E acho que é importante citar outra questão importante, outro fato político muito importante que aconteceu, e aí não no Brasil, em Santa Catarina, que foi a formação da frente de esquerda aqui em Santa Catarina, né? Que um dos grandes articuladores dessa frente foi o ex-deputado Décio Lima, lá de Blumenau, que é presidente do PT de Santa Catarina, né? E a gente teve um encontro aqui dia 15 de dezembro, né? Pela primeira vez desde 1994, esses partidos, né, não se reuniam, né? Então, PT, PCdoB, PV, PSB, PDT, inclusive o PDT está disposto a dividir palanque, né, conosco. Então eu achei isso muito importante. O Coruja estava presente ali na reunião. Eu acho que esse foi um dos fatos políticos muito importantes que também coloca a esquerda como alternativa aqui em Santa Catarina, né? A gente não pode esquecer que, inclusive, essa visão de que Santa Catarina é um estado bolsonarista, um estado conservador, é totalmente equivocado. E eu vou te dizer por quê, Beto. Porque se a gente fosse um estado conservador e bolsonarista, a gente não elegia o Décio Góes em Criciúma, a gente não elegia o Frit lá em Chapecó, a gente não elegia o prefeito de Concórdia, o Sareta, a gente não elegia lá em Rio do Sul, a gente não elegeria o Sandro Maciel, a gente não elegeria uma série de prefeituras aqui no estado, né? A gente não, mesmo na toda aquela condição adversa de 2018, a gente não teria eleito um deputado federal como a gente tem hoje, o Pedro Kizai, e uma bancada de 4 deputados estaduais, né? Então o PT ainda tem sua força. O Décio Lima, como pré-candidato a governador, ele ainda tem apresentado 10% de intenções de voto, né? Então, eu acho que toda essa bagunça que está agora a direita e a extrema-direita ali, em quem vai colar com o Bolsonaro e quem não vai colar, em quem vai, né? Eu acho que toda essa bagunça
dá para ver que eles estão batendo cabeça, assim, né? Enquanto a gente está organizadinho, tá fechadinho, tá com um propósito conciso a respeito do que fazer nas eleições do ano que vem, assim. Então eu estou bastante otimista em relação a isso. Lembrando que é importante a gente sempre ter um pé atrás, né? O otimismo é bom, mas sempre com um pé atrás, né? Para a gente estar preparado para qualquer revés que aparecer e a gente conseguir dar a volta por cima. Muito bem, a nossa conversa, para você que está chegando agora, a nossa conversa hoje é com o Júlio Bittencourt, que é um dos diretores do PT de Criciúma e também é pré-candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores aqui no estado de Santa Catarina. A todos vocês, muito obrigado pela companhia. Olha, aí embaixo aí você pode, eu não sei se o Harley já colocou, mas o Harley vai colocar aí o Pix, onde você pode também nos ajudar a manter o nosso canal firme e forte para que você receba sempre boas entrevistas como essa, excelentes entrevistas como essa para você ficar mais, para você conhecer melhor o cenário político que nós nos encontramos sempre bem atualizado. Júlio, perspectiva para 2022, como é que tu visualiza esse futuro? Ô Beto, como tu bem citaste aqui agora, eu sou pré-candidato a deputado estadual, né? Recebi esse convite com muita alegria de companheiros de Criciúma, né, e da região, e eu tenho visto isso com bastante otimismo também, né? Eu tive minha estreia, né, quanto candidato na última eleição municipal, em 2020, com o Chico Baltazar candidato a prefeito e eu fui candidato a vice. Foi uma eleição bastante difícil ainda, né? Porque nós ainda estávamos enfrentando um pouco do antipetismo, né, que existia, e naquele momento as pessoas ainda não existia mais aquela agressividade que existia nos outros anos, mas as pessoas ainda nos olhavam com certa desconfiança, com certo, não, peraí, né? Então eu percebo que isso está mudando, assim, né? Então eu acho que essa candidatura numa pré-candidatura a deputado estadual, ele vem dialogar principalmente com com essas coisas que a gente está falando aqui, né? A gente falou a respeito da importância do meio ambiente, né? E é uma das bandeiras que eu pretendo levantar, né? E além disso, além da questão do meio ambiente, eu também, né, como tu me apresentou aqui, eu sou psicólogo, eu sou servidor efetivo do município de Sara, trabalho lá no ambulatório de saúde mental, sou membro de uma equipe multiprofissional especializada, e nós lá, eu vejo como importância isso, né, levantar essa bandeira do SUS, levantar a bandeira da saúde mental, especialmente agora que nós passamos por uma pandemia que adoeceu muita gente emocionalmente, né, adoeceu muita gente. Então a gente precisa pensar como é que isso vai refletir ainda na sociedade, né? Porque as pessoas, isso vai ter um reflexo, né? Vai ter um reflexo de como é que as pessoas vão no trabalho, nas relações pessoais, nos níveis de ansiedade, nos níveis de depressão, né? Os números, se a gente analisar em todo o município, tá? Quase todo o município, se for analisar lá as medicações que a farmácia municipal acaba fornecendo para os seus munícipes, no topo sempre tem uma ou duas medicações psicotrópicas, né? Medicações psiquiátricas. Então isso é um dado importantíssimo da gente levar em consideração do quantas pessoas estão ingerindo medicação e será que todas elas precisam? Né? Então a gente precisa levantar tudo isso em consideração, assim, né? Para que as pessoas também busquem lidar com essas questões emocionais também de outras formas, não só com medicação, que é importante no tratamento, mas também ampliar os centros de atenção psicossocial, os CAPs, né? Para que as pessoas tenham acesso à saúde mental, né? Então isso são bandeiras importantíssimas que eu vejo que a gente precisa levantar aqui na nossa região, né? Júlio, eu vou perguntar mais coisas nesse assunto, mais pontos nesse assunto, mas antes, voltando um pouquinho lá na questão nacional, claro. Lula é a saída? Sem dúvida, eu não vejo outro nome, né, que tenha o potencial que o Lula tem, né? O próprio Lula já falou que ele já deixou de ser o Lula, ele é uma ideia. É uma ideia. Né? Ele é uma ideia.
Então, eu não vejo outra alternativa que não seja o Lula. Apesar de que ele mesmo não se coloca como candidato, né? E eu acho que é uma prudência importante que ele precisa ter, né, porque o nosso partido vai discutir muito essas questões, mas eu não vejo outra alternativa no Brasil, em contraponto ao que existe de direita e extrema-direita hoje, que não seja o ex-presidente Lula. Né, porque ele representa, ele, como ele mesmo falou, assim, ele tem um legado a mostrar, né? Ele tem um legado a mostrar. Então eu acho que é isso que ele precisa, que ele vai trazer para a campanha, que não é nem tanto olhar para o futuro, mas olhar para o passado, né? E aquilo que a gente estava conversando aqui há pouco tempo, que é o período em que a gente podia encher o tanque de gasolina sem preocupação, o período em que a gente podia fazer um churrasquinho sem preocupação, um período que a gente podia ir para as festas de final de ano sem preocupação nenhuma, né? Então, e que o emprego tinha, né? Os direitos estavam garantidos, as pessoas estavam, não existia emprego precarizado, né? Esses números de empregabilidade em 2014 eram de empregos com carteira assinada, né? Então, eu acho que é nesse sentido assim, que o Lula se torna uma alternativa importante, né? Por todo esse histórico que ele passou de injustiça e que ele conseguiu provar, né? que ele sofreu injustiça, né? E o fato de ele ter esse legado, né? de poder levar adiante e trazer esperança para as pessoas, né? De trazer esperança para as pessoas. Então, eu acho que nesse sentido ele é o nome que é a alternativa mais viável para o campo progressista, para o campo da esquerda. Muito bem, o nosso programa de hoje no oferecimento da Sermofu. Quero falar para você que ainda não utilizou, hoje a Sermofu está com uma clínica especializada para atender todos os associados e seus dependentes. Pois bem, a clínica tem diversos profissionais na área da saúde, então utilize a clínica da Sermofu, a Sermofu, que está sempre ligado nessa energia. Então vamos lá, procure o departamento da Sermofu e ali você tem todas as informações. Sermofu, uma grande empresa que traz energia de ótima qualidade e também trabalhando agora, levando saúde para você. Quero também falar do Supermercado São Pedro. Supermercado São Pedro, aqui na cidade de Morro da Fumaça, e mais 4 lojas em toda a região. Isso mesmo. Todo dia de promoção, abrindo às 8 da manhã, fechando às 9 da noite, sem parar ao meio-dia. Aberto ao meio-dia também para você. Isso mesmo. Então, todos os dias. E amanhã é mais um dia de promoção. Mas ainda, se você olhar no seu relógio, como fecha hoje apenas às 9 horas da noite, você ainda dá tempo de você ir no Supermercado São Pedro e fazer sua compra. Tá bom? Suas compras. Tá certo? Supermercado São Pedro. Júlio, vê só. Nós falamos em atendimento, psicólogo, né? E tu falaste de alguns pontos que vai levar como debate, como para o período eleitoral e se for deputado, né? Se conseguir alcançar aí essa margem, que desejo boa sorte desde já. Muito obrigado. Né? Desejo boa sorte. A psicologia, ela também aponta que antes da pessoa chegar numa unidade de saúde, ela precisa, muitas vezes o problema dela lá é condições de vida, sim, comida, é ter condições para pagar suas contas, é trabalho. Essa é uma luta tua também, Júlio? Sem dúvida. Um deputado estadual, Beto, especialmente a gente que pretende representar uma região toda, né, como é a região sul aqui, ele é um faz-tudo, né? Ele precisa ser essa ponte da sociedade com o governo do estado para poder levar as políticas públicas e ampliar isso, né, o máximo possível. E tu tocou num ponto importantíssimo, assim, que é a questão do que a gente chama das questões psicossociais, né? Que é a interferência do meio social, né, no emocional. Então, sem dúvida nenhuma, o emprego passa por isso, sem dúvida nenhuma, o acesso à segurança alimentar passa por isso, sem dúvida nenhuma, o saneamento básico passa por isso, sem dúvida nenhuma, a moradia passa por isso. A proteção da mulher dentro de casa também. Sem dúvida nenhuma, a proteção da mulher é fundamental em relação, né, a tudo isso. Porque a mulher é o coração da casa, né? Sim. Então a gente precisa estar entendendo que as ações
as ações psicológicas, emocionais, elas não é somente um atendimento psicológico ou oferecer uma medicação psiquiátrica para o paciente, né? Tá envolvido todas essas questões relacionadas ao ambiente em que a pessoa vive, né? Então ninguém, né? Ninguém vai para a escola e aprende de barriga vazia, né? Então não vai dizer que é problema de aprendizagem, que é dislexia e tal. Não, ela não aprende porque não se alimenta, né? Então a escola tem que ter alimentação adequada para a criança poder aprender, né? E fornecer isso. Então essas questões, elas sem dúvida nenhuma têm esse pano de fundo, né? As questões emocionais são globais, assim como a gente falou agora no início da nossa conversa sobre o meio ambiente, né? O meio ambiente envolve tudo isso também, né? Não é a floresta lá longe que tá afetando a Amazônia que está lá, né? Lá também, né? Mas e aqui a nossa rua, e aqui, né? Todas onde a gente vive, onde a gente vive de fato, né? Então a gente precisa levar tudo isso em consideração para considerar um ambiente integral, né? Uma vivência integral, né? Inclusive esse é um dos pontos, um dos princípios do SUS, né? Que é a integralidade, que é entender o indivíduo na sua integralidade. Não é só consertar o joelho, para dar um remédio para consertar o joelho e depois estragar o fígado, né? A gente tem que entender o conjunto da obra. Entender? Conjunto da obra. Exatamente, entender o indivíduo na sua totalidade, né? Então passa por tudo isso, pelo emprego, por moradia, por segurança alimentar, né? Por saneamento básico, né? Todas essas questões são importantes, que são problemas históricos, não só da nossa região, mas do Brasil todo, né? E que são anos aí de luta que a gente precisa a cada vez avançar um pouco. Ainda mais agora que o índice da fome e da miséria ele aumentou muito no Brasil. Isso é uma tragédia, né? Isso isso é uma tragédia, assim, o que está acontecendo no Brasil, nesse sentido, assim, das pessoas não terem dinheiro para comer, enquanto a gente conseguiu sair no mapa da fome há poucos anos atrás, né? Há poucos anos atrás, que era um problema histórico do Brasil, e a gente ter conseguido voltar a isso por pura incompetência, por pura falta de sensibilidade, isso é terrível. Então eu acho que a gente o Brasil é urgente, né? Porque o povo foi enganado, né? Porque o povo acreditava que ia ser melhor. Sim. Eu acho, Beto, que a gente precisa saber conversar com essas pessoas que votaram no atual presidente. A gente precisa conversar com eles e entender que muitos deles foram enganados, né? Então, inclusive a gente conversou há pouco aqui, tem essa visão equivocada de que Santa Catarina é um estado bolsonarista. Eu discordo disso profundamente, né? Porque eu acho que as pessoas estavam no momento em que o PT sofria um ataque, uma série de ataques muito grandes, muito violentos, né, da mídia, né? E isso contaminou muitas pessoas, né? E acabaram compreendendo aquele momento, estavam com os olhos anuviados. Porque né? eram as informações que chegavam. Exatamente, e a gente não estava preparado para lidar com a onda de fake news, a gente não estava preparado para lidar com a questão dos disparos de WhatsApp, né? A gente não estava preparado para isso. Então foi uma sequência de situações que chegaram. A gente sempre diz que um acidente de avião nunca acontece por um erro só, né? Acontece por uma cadeia de eventos que o avião acaba caindo. Então foi isso que aconteceu, assim, naquele momento, na minha avaliação. Foi uma sequência de uma cadeia de coisas que foram acontecendo que culminou na eleição do atual presidente. E a gente não pode esquecer que naquele momento o Lula estava preso e o Haddad acabou assumindo a chapa e ele conseguiu fazer 47 milhões de votos, né? 37, né? 37, né? 37 milhões de votos. Né? Então, assim, é uma votação expressiva. Conseguir para o segundo turno naquela situação, né? A gente, por pouco, acaba não ganhando aquela eleição também. Né? Isso, até porque
muita gente dizia, não, mas fosse o Lula eu votava, mas como é o Haddad não vou votar. Sim. Isso se ouvia muito nas ruas, né? Sim, sim. Então, sim. Mas pense que nessas mesmas condições o Haddad fez a votação que fez e conseguiu o segundo turno. Justamente, quase ganha a eleição. Exatamente. Né? Quase ganha a eleição. Com 47% da votação, exatamente, né? Foi uma coisa incrível. Incrível. Né? E que mostra a força do Partido dos Trabalhadores. Aí que tá, Júlio. É a força do Partido dos Trabalhadores, mesmo com essa série de ataques que diziam que o PT estava morto e ainda manteve com todo esse arsenal de fogos ferozes, Sim. não conseguiu aniquilar com o PT. É porque o próprio Fernando Haddad tem uma avaliação que eu acho bastante interessante. Assim. Ele diz que tanto o Partido dos Trabalhadores quanto o ex-presidente Lula são fenômenos que não se repetem da maneira como aconteceram. Não tem como nascer um novo Partido dos Trabalhadores da maneira como ele nasceu. Né? Então, a construção histórica do PT que vem da luta da ditadura, dos movimentos de esquerda, dos partidos que existiam naquele momento ali, dos sindicalistas, dos intelectuais, dos movimentos de igreja, que se uniram e vão dizer assim, para a gente poder disputar esse país agora, a gente precisa montar um partido político. E aí surgiu o PT naquele momento. Né? Então todas essas pessoas se juntaram para poder né, construir o PT, né? E aí surgiram várias lideranças, né? O ex-presidente sem dúvida é o mais proeminente, né? Mas tem lideranças aí no país inteiro, inclusive algumas que foram assassinadas, o Chico Mendes lá no Acre, né? Então a gente pode outros que foram presos aí sem motivo algum, sem nenhuma prova. Exatamente. Então, por isso que eu sou filiado ao PT, né? E por isso que essas bandeiras que a gente conversou aqui, que eu pretendo levar para uma campanha, para uma eventual campanha, eu pretendo porque essas são bandeiras que esse partido defende, né? E que eu, com muito orgulho, defendo também e pretendo levar adiante. Né? Então, a questão histórica de como o PT surgiu, né, das bandeiras que levanta e os históricos de administrações, de prefeituras, de mandatos de vereadores, de deputados estaduais, federais, governadores e tal, mostra que ele tem um legado importantíssimo e uma maneira de fazer política que é fundamental para quem está do lado de cá, né, o lado do povo, dos excluídos, dos pobres, né, que é esse lado que a gente pretende representar. Júlio, a frente de esquerda está consolidada com os 7 partidos, isso, se não me engano, 7 partidos, incluindo o PDT, que tem o seu candidato nesse momento, pré-candidato a presidente da República. Está consolidada essa frente? Aqui em Santa Catarina eu percebo que sim, né? Então, PT, PSOL, PDT, PV, PSB, PCdoB, falta mais um que agora que eu não estou lembrando. Isso. Então, esses partidos, eles estão, pela maneira como as lideranças estão conversando, pela maneira como eles estão analisando a conjuntura, perceberam que é necessário essa união agora em Santa Catarina. Né? Então, inclusive o Coruja, como eu falei, estava presente na reunião e se mostrou bastante disposto a isso, mesmo tendo um candidato a presidente diferente do nosso, e eu acho isso tranquilo, né? A gente entender que o PDT tem a sua legitimidade de ter seu candidato, que o PSOL tem a legitimidade de ter seu candidato, que todos os partidos do campo progressista têm a sua legitimidade de ter seus candidatos, né? Mas que o debate aqui em Santa Catarina está se levando a isso. Né? Tá se levando a isso. Então, é uma construção que precisa ser, como toda construção, ela precisa ser amadurecida, né? E ela está se encaminhando para esse amadurecimento. Assim. Então, eu estou vendo com bastante otimismo e como te falei já, eu vejo como uma saída à esquerda para o nosso Estado. Né? Júlio, nós estamos nos encaminhando para o final da nossa conversa de hoje, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Nós temos aí o PT que tem um fortíssimo candidato, inclusive já na eleição passada chegou a assumir as pesquisas, que foi o Décio Lima. Sim. Né? Hoje é o pré-candidato novamente do PT. Do PT. Uhum. Mas nós temos aí também, que vem para frente também, através do PSB, que é o ex-deputado Jorge Bueira. Sim.
E aí, como é que vai se definir, já que o ex-deputado Jorge Bueira, ele é pretendente Sim. a ser candidato a governador do estado? Uhum. Como é que vai, na tua avaliação, como é que vai, isso vai ser avaliado, vai ser discutido, porque são dois fortes candidatos, podemos Sim. dizer, dentro desse mesmo bloco, né? Uhum. Então, o Décio Lima, ele já se colocou, né, enquanto pré-candidato a governador já, né, nessas conversas e tal. Assim como o Bueira, que não sei se a filiação dele já se consolidou no PSB, né, mas como, assim, qual que é a orientação que o PT está dando para todas essas articulações que está acontecendo em todos os estados? Né? Porque nada está definido agora. As coisas vão se definir lá no meio do ano, né? No meio do ano que vem. Inclusive, essa é uma fala do ex-presidente Lula. Ele fala o seguinte: namorem bastante, conversem, discutam, né? Levem esse debate, juntem todo mundo para o casamento acontecer só lá no ano que vem, né? Então a gente está fazendo isso, assim, a gente está conversando com todo mundo. Como eu te falei, a frente, o Décio Lima se colocou como pré-candidato, mas os outros partidos têm as suas legitimidades de apresentar, né? Assim como é uma frente democrática, né? Como uma frente democrática não deveria ser diferente, nenhum candidato vir assim, goela abaixo, né? Então, tudo isso está se conversando e isso vai se resolver de alguma forma, pode ter certeza. Porque o que precisa ter claro, Beto, é o objetivo dessa frente, né? O objetivo dessa frente é consolidar um projeto de esquerda em Santa Catarina, um projeto democrático em Santa Catarina, né? Então, partindo desse pressuposto, é que as discussões vão se aprofundar, né? Então, o que vai acontecer a partir disso é os partidos que vão discutir. O futuro vai dizer, né? O futuro vai dizer. Que é logo ali, né, Júlio? É logo ali, tá? Logo ali, tá próximo. Tá próximo. Júlio, dentro dessa conjuntura, tu te coloca como pré-candidato a deputado estadual. Isso. Nós sabemos que está vindo aí uma briga muito forte pelos nomes a federais, né? Sim. Mas dentro do partido aqui se apresentam dois nomes aqui na região sul, que um é do Célio, né? Isso. Ali em Forquilinha, e o teu nome aqui por Criciúma. Em primeiro lugar, tem espaço para as duas candidaturas dentro do PT? Outra pergunta, está consolidado já claro que tem que passar pelas prévias e tudo mais, né? Mas dependendo das diretrizes políticas, né? Está consolidada essas duas candidaturas, ou pelo menos a tua candidatura? Eu não tenho essa. Não gostaria de ter essa pretensão de dizer que a minha candidatura está consolidada, assim, né? Porque tudo pode acontecer até o ano que vem, assim, né? E eu acho o companheiro Célio que tem todas as credenciais para ser candidato a deputado estadual. Ele é vereador em Forquilinha, está fazendo um mandato fantástico, está fazendo, né, os rodízios, né, lá, que é uma bandeira do PT importantíssima, né, de fazer com que aqueles que ajudaram a elegê-lo também participem, né, nos mandatos e tal. Então, acho que ele é uma figura importantíssima para ser candidato. E assim como essa questão, a gente precisa também ainda discutir essa questão das federações, como é que isso vai acontecer, né? E nesse meio tempo, a gente vai fazendo as nossas pré-campanhas, vai aglutinando as pessoas, vai criando fato político, vai vindo dando entrevista, né? Da entrevista na rádio, da entrevista na TVR Sul, da entrevista onde a gente puder estar presente para levar o projeto do PT, né, para frente, né? De apresentar de fazer a defesa do ex-presidente Lula, principalmente. A gente tá na rua para isso, assim, né? Para poder aglutinar, e aí lá na frente a gente vai ver como é que as coisas estarão. Júlio, aquilo que eu não perguntei, que tu gostaria de falar, ou se dirigir a tua palavra para quem está nos assistindo, por favor, essa câmera aqui é tua. Beto, muito obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui, de falar sobre isso por tanto tempo, né? De maneira tão franca e tão aberta.
Quero convidar as pessoas que estão assistindo aqui a seguir minhas redes sociais. No Facebook, Facebook/Júlio Criciúma. No Instagram instagram.com/Júlio Bittencourt Criciúma. E no Twitter twitter.com/Júlio Criciúma. Lembrei de todos. Não é fácil decorar. Não é fácil decorar. Então convido as pessoas a me seguirem lá, né? E lá me chama na DM lá que a gente conversa. Júlio, espero que essa seja a primeira de uma série de entrevistas contigo aqui, porque foi uma alegria muito grande em te receber aqui hoje, inclusive com o teu pai, que fazia tempo que eu não via mais. Tá certo. Beto, eu que agradeço, é sempre uma alegria aqui poder conversar sobre essas questões, eu gosto muito de falar sobre isso, né, de poder expor aquilo que eu penso sobre essas questões, e não tem espaço melhor do que esse, um espaço tão democrático que é esse teu programa aqui, e essa tua ferramenta aqui de divulgação, que é a TVR Sul. Obrigado. Obrigado, Júlio, foi uma alegria. Muito obrigado, Cunha. Volte sempre aí. Um dia desses quero conversar, entrevistar o Cunha aqui. Vamos falar. Traz a viola. É? Traz a viola. Opa, melhor ainda. Então nós vamos fazer uma entrevista musical com o Cunha aqui. Boa. Então você aguarde. A todos vocês, muito obrigado. Compartilhe mais uma vez. Peço que compartilhe esse vídeo, essa entrevista, porque essa entrevista é muito importante para você que está chegando agora. Muito importante para você conhecer um pouquinho de como é que está a estrutura política nesse momento, quais os acontecimentos, e hoje a gente conseguiu ter uma visão a partir do Júlio para você. Tá certo? Forte abraço. Lembrando que amanhã a nossa conversa aqui é com o Daniel Locke. Isso mesmo, que é pré-candidato a deputado federal, amanhã às 19h30 aqui no nosso canal. Forte abraço. Muito obrigado. Até mais.